Como ser um vendedor persuasivo. Bom, pessoal, prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou o Neto Simões, executivo comercial da WhatsApp e estou aqui para falar um pouquinho sobre persuasão em vendas. Estalos Resumo Cast. Autores e convidados muito especiais compartilham todas as quartas-feiras ideias de grandes livros para empreendedores. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter ciência é que as pessoas elas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam para ela. Então, é um pouquinho contraditório, mas é o que acontece num processo. Então, a percepção do seu cliente, se ele está comprando ou se você está vendendo para ele, está totalmente relacionado à sua capacidade de persuasão. Então, eu gosto de usar uma metáfora que fica muito claro, muito simples da gente visualizar esse processo. Vamos imaginar agora, pessoal, que a gente tá num rally, aqueles rally Dakar, né? O seu cliente é o piloto, ele está com a mão ali no volante conduzindo o carro. E você, como vendedor, é o navegador. O navegador é aquele espécie de copiloto, ok? Qual é a função do vendedor no processo de vendas? É a mesma função do copiloto, que é de abastecer o piloto de informações, elementos, dados, para que ele entenda que o melhor para aquele time é migrar do ponto A ao ponto B. É seguir aquele mapa que o navegador traçou. Então, se o piloto, em algum momento, entender que o navegador, o copiloto, tirou o volante das mãos dele, ele vai ficar inseguro. Então, o que isso quer dizer pra gente que trabalha com vendas? Que o comprador não pode perder a sensação que é ele que está tomando as decisões. Se em algum momento ele achar que o vendedor está decidindo por ele, você vai deixar de persuadi-lo, ok? Então, eu vou dar aqui para vocês 4 dicas simples de como que a gente pode se tornar vendedores persuasivos. Primeira coisa, você precisa ser notado como uma autoridade. Isso em pouquíssimo tempo, tá? Então, você precisa logo nos primeiros segundos de contato ter a percepção por parte do seu cliente que você é uma autoridade naquele segmento que você atua. Para isso, você tem que dominar, obviamente, as informações da sua solução, do seu produto, as informações de mercado, informações de concorrente. Você precisa entender muito bem quem é a sua persona, ou ICP, ou público-alvo, independente da nomenclatura, do tipo de metodologia que você usa. Você tem que entender esse comportamento dela para que você não seja percebido como aquele vendedor despreparado, insistente, novato. Ninguém vai ser persuadido como por um novato. A gente, desde os primórdios, somos aí condicionados a respeitar a autoridade. Isso começou com a imagem dos nossos pais, depois professores, depois isso foi para autoridades como policiais, médicos, enfim. O ser humano, ele é doutrinado desde o início a respeitar autoridades. Então você precisa se posicionar como tal. Segundo ponto, você precisa entender as demandas do seu cliente e só prosseguir se a sua solução fizer sentido. Então, para que você entenda essas demandas, você vai precisar fazer um trabalho de triagem, de colheita de informações. Você vai precisar coletar ali informações para entender se faz sentido. Você é o especialista da solução, então você tem que justificar isso para o seu comprador em benefício de todos que estão envolvidos. Porque não há como você ajudar uma pessoa que sequer precisa da sua solução. E às vezes a dor que ela tem não é aquela que a sua solução resolve. Então, para você conseguir persuadir alguém, você precisa entender essas demandas primeiro. Terceiro, você tem que ter ciência que você está negociando com o cérebro límbico e neocórtex do cliente. Então, o límbico é mais relacionado aos sentimentos, às sensações, às emoções. Então, o rapport, criar uma conexão, usar a parte de você se criar familiaridade, similaridade com o seu cliente vai te ajudar muito nisso. E a parte racional do neocórtex, você tem que ter um cuidado com os seus argumentos, manter a coerência,
e facilitar o máximo possível a compreensão dele para que ele entenda as informações que você está querendo transmitir. E por último, quarto, mais importante, não minta. O cérebro humano tem uma capacidade, tem um identificador de mentiras instalado, onde quando você utiliza desses atalhos, o seu comprador provavelmente vai perceber e nesse momento você deixa totalmente a sua capacidade de persuadi-lo. Então, sempre jogue a verdade, sempre fale a verdade. A gente fala aqui que não há gatilho mental mais poderoso do que dizer a verdade para o seu cliente, ok? Então, recapitulando rapidinho, primeiro ponto, seja notado como uma autoridade. Segundo, entenda as demandas do seu cliente, só prossiga se a sua solução fizer sentido. Não venda areia no deserto, acabe com essa fama do vendedor que vende produtos inúteis, não é essa a nossa função aqui, tá? Terceiro, tenha ciência que você está negociando com o cérebro límbico e neocórtex do seu cliente, você está sob análise emocional e racional do seu cliente, tenha ciência disso. E por último, não minta, jogue sempre a verdade. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Para quem quiser ter mais conteúdo sobre vendas, eu vou deixar o convite de me seguir no Instagram, @NetoSimões, Neto com 2 T's, _ Simões. Vai ser um prazer te receber lá e poder contribuir aí para que o vendedor ressignifique o papel dele na sociedade e as pessoas entendam exatamente qual é o propósito dessa profissão. Então eu conto com vocês aí para conseguir colaborar nesse mercado. Um grande abraço e sucesso nos seus negócios. Estalo Resumo Cast. Grandes ideias em pouco tempo, com a qualidade de quem mais entende de livros de negócios no Brasil.